Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá sempre um friozinho na barriga abrir uma live. O pessoal fala que essas coisas acontecem só no começo e que depois a gente se acostuma. Pois eu tenho comigo que tudo que é importante dá um friozinho na barriga. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e de poder dizer do quanto é importante estar aqui e que eu vou poder aqui com isso me esforçar para poder entregar uma boa live para vocês. A proposta dessa live hoje é que eu possa ter uma fala e peço licença para a turma que não for do RH, e é interessante isso porque as pessoas falam que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e eu acho que de RH e louco e médico todo mundo tem um pouco, porque todo mundo gosta de ser um pouquinho RH. E aí se tem essa proposta de poder entender de questões de RH, quanto mais a gente ouve sobre isso, mais a gente pode participar de uma forma positiva, saudável e construtiva para que isso aconteça. Turma, o assunto hoje que a gente vai conversar e que eu vou me propor a tomar o tempo de vocês aqui, seja vocês podendo assistir agora ou podendo assistir daqui a pouco, é poder falar sobre diversidade e inclusão. Então, qual o assunto da nossa live, desse nosso encontro neste momento, para que a gente possa entender melhor questões da estrutura da empresa? Conversar sobre diversidade e inclusão. Dani, por que isso é mais importante agora do que nunca? Porque mais do que nunca essas questões se tornaram conscientes. Mas a gente precisa pensar, e isso não é uma aula de português, mas é uma situação de ir no conceito do que está sendo dito, entender o que é diversidade e o que é inclusão. E a diversidade é cada um de nós. A hora que a gente começa a ver a variedade, a amplitude do que a gente pode ter de diversidade, a gente toma um susto e fala, eu não sabia que a diversidade tinha um tamanho tão grande desse jeito e o quanto a gente acaba, na maioria das vezes, sendo preconceituoso ou não praticando inclusão por falta de conhecimento. Então, quanto é que a gente consegue ser melhor na gestão de pessoas? Não é só sendo uma boa pessoa, mas tendo conhecimento. E a proposta, quando a gente quer levar alguma coisa a sério e a gente acredita no que a gente faz, é que a gente estude, que a gente se informe, que a gente não pare de buscar informação. Sempre, tá bom? Quando a gente pega a palavra diversidade, a gente tem que entender, e eu vou me adentrar tecnicamente nisso aqui daqui a pouquinho, mas a gente tem que entender que a gente está dizendo de cada ser humano e do quanto na individualidade de cada um nós praticamos, nós somos esses seres humanos únicos e exclusivos. Assim como quando a gente fala a palavra inclusão e a hora que a gente ouve inclusão ou fala inclusão, já me ocorre o oposto, é o quanto nós não estamos incluindo. Então, por que é preciso falar de inclusão? Porque talvez a gente esteja excluindo pessoas, excluindo situações, e cada vez que a gente faz isso, a gente perde um potencial humano que poderia estar nos ajudando no que a gente pensa como estruturação, como crescimento, como resultado, como algo sustentável e saudável. Quem já me acompanha há algum tempo sabe do quanto eu sempre tenho como pano de fundo poder discutir saúde mental. Eu não vejo outra forma da gente colocar em prática o crescimento sustentável da empresa, os resultados que a gente precisa alcançar para poder manter todos os empregos, para poder continuar no mercado de trabalho, que não seja na promoção de saúde mental. E a saúde mental, ela perpassa por questões de regra, de processo, de firmeza e de respeito, né? Então, grande parte da saúde mental que a gente pode ter na empresa
ela está ligada diretamente à prática de questões respeitosas na empresa. Ah, mas isso é fácil, não é tão fácil quanto parece. No dia a dia, no calor da emoção, na cobrança, nas coisas dando errado, porque a gente não consegue controlar tudo. Inocente e ingênuo quem acha que consegue controlar tudo, porque se engana o tempo todo. O que a gente consegue controlar é uma parte mínima e a gente conta com várias outras situações que fogem do nosso controle. Então a gente sempre faz o melhor possível dentro do cenário que a gente tem e a gente precisa se atualizar e ter essa flexibilidade. Registrem essa palavra. Não tem outra forma hoje da gente poder ter resultado que não seja vinculado à flexibilidade, tá? Ah, como é um processo de recrutamento e seleção? Por exemplo, não entrei no nosso tema ainda de fato, hein? Então, o processo de recrutamento e seleção, a gente faz isso, e a gente manda 3, 4 candidatos selecionados para o cliente escolher, né? O cliente interno, externo, para o que for. A gente não consegue mais ter 3, 4 bons candidatos ao mesmo tempo. Se nós não flexibilizamos uma coisa que sempre foi entendida, tanto por quem recruta quanto por quem contrata, que não cabe mais no mercado de trabalho atual, a gente ir entrevistando conforme os candidatos vão aparecendo e não ficar mais tanto esperando ter um comparativo. Gostei, acho que dá certo, já tenho parâmetro de outras contratações, então não tem que comparar agora. A gente perde o candidato, tá? Então, o que antes a gente tinha um cenário muito favorável, de entrevistei um essa semana, gostei, aí no início da outra semana achei outro, pronto, em 2 semanas eu juntei 3 candidatos. Vai perder os 3, né? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, a gente não abre mão de processos, mas a gente precisa flexibilizar as questões. Registrem essa palavra. Se tem algo que faz com que a gente continue tendo os nossos resultados, é quando a gente flexibiliza e não é deixar de ter processos, é fazer uma leitura da realidade, de como a gente consegue aquele resultado sem ficar rígido na forma como foi desenhado. Nós precisamos rever algumas coisas, e aí eu estou dando um exemplo, usando recrutamento e seleção, né? Essa é a nossa situação atual, não ter pessoas para trabalhar. Na minha empresa a gente nunca teve tanta vaga aberta. Por quê? Porque nunca teve tanta gente procurando gente para contratar. Não é só mérito do nosso trabalho que é feito com seriedade, com critério, com processo, né? É porque nunca foi tão difícil achar gente para trabalhar. Antes a gente tinha dificuldade com TI, depois a gente passou a ter dificuldade com segmento alimentício por conta dos horários, aí a gente passou a ter dificuldade com o vendedor, hoje generalizou. Hoje a gente não tem gente em todos os segmentos, em todos os níveis hierárquicos, né? Então, quem contrata melhor? Quem apresenta algo mais sério para a pessoa e que a pessoa se identifique mais, né? Mas esse é outro assunto. Eu estou dando exemplo aqui do nosso tema principal de hoje, que é diversidade e inclusão. Então, voltando ao nosso tema, estou na introdução e o meu compromisso com cada um de vocês que está aqui é poder agregar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue fazer gestão de pessoas. Não tem uma gestão de pessoas com resultado qualitativo que não seja embasado em conhecimento técnico. Então, a minha proposta aqui com vocês é passar um mínimo de informação para que valha a pena esses minutos que a gente vai ter junto aqui, tá bom? Vou dar uma olhadinha para o lado às vezes, porque eu tô me guiando aqui de uma apresentação. E aí no final, né, vocês escrevam, eu vou postar a live, vocês escrevam: Dani, quero material, que eu mando material para vocês, assim como eu fiz nas outras, tá bom? Bom, então vamos lá. Para que é que a gente fala com líderes? Então, falo tanto com vocês quanto com quem é subordinado a vocês. Então, assim, eu sou o gestor de uma empresa e eu tenho líderes que trabalham nessa empresa. Para que é que a gente precisa falar de diversidade e inclusão com eles? Para que eles tenham ferramentas para que eles possam colocar em prática a diversidade e a inclusão.
Ah, tem técnica para isso? Tem técnica para isso. E por que é importante nós abordarmos este tema na empresa? Então vamos lá. Que benefícios que são atribuídos à organização quando a gente consegue praticar diversidade e inclusão? Então a gente tem, primeiro, a questão de inovação e criatividade. Por quê? Porque quando eu tenho um ambiente, registrem isso também, que tem segurança psicológica, então as pessoas se sentem seguros para poder se expressar, eu tenho um aumento muito grande do potencial de inovação e criatividade. O que a gente mais precisa hoje no trabalho, no ambiente de trabalho, que as pessoas possam inovar, que as pessoas possam trazer ideias e que a gente possa ter criatividade para lidar com as situações. Então, uma das importâncias da gente promover diversidade e inclusão, a gente poder ter inovação e criatividade no ambiente de trabalho. Um outro ponto, imediatamente a gente melhora o desempenho financeiro da empresa. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais à vontade para criar, para solucionar, para participar. Nós aumentamos o retorno financeiro. Se eu estou falando de varejo, a gente aumenta o ticket médio. Se eu estou falando de indústria, eu aumento a produtividade. Se eu estou falando de serviço, eu aumento a credibilidade do negócio e, por que não, também o ticket médio, porque a gente agrega outras coisas. Então, com certeza, promovendo um ambiente que as pessoas se sentem pertencentes a esse ambiente, a gente aumenta o desempenho financeiro da empresa. Outra coisa, engajamento e retenção. Então, a gente consegue trazer pessoas, mas a rotatividade está maior. Quando as pessoas se sentem pertencentes, quando as pessoas se sentem respeitadas, elas não querem sair daquele lugar. Quando elas entendem que aquele ambiente de trabalho para ela é um lugar muito além do que o lugar que ela ganha dinheiro, mas é o lugar que ela se reconhece produtiva, se reconhece capaz, se reconhece com possibilidade de crescimento, de aprendizado contínuo, ela não aceita outra proposta. Falo com pessoas sérias quase todos os dias e ouço de pessoas que ganham mais ainda a minha admiração o seguinte: Dani, muito obrigado pela proposta, mas eu tô bem aqui onde eu tô. Mas você não quer nem ouvir? Não, eu tô bem aqui onde eu tô. E quando as pessoas, elas conseguem ter essa clareza, e isso é porque elas se sentem respeitadas e pertencentes, porque não tem milagre, né? A gente consegue entender que a gente está praticando diversidade e inclusão. Bom, outra questão da importância da gente ter esse assunto como algo nos líderes praticados e implantado. O impacto que a gente traz no clima organizacional da empresa, tá? Por quê? Porque a gente implanta uma cultura de respeito. As pessoas se sentem respeitadas, as pessoas respeitam e as pessoas são respeitadas. É um crescimento emocional tão grande quando as pessoas entendem que elas trabalhando na pressão, na cobrança, na meta, no estresse, porque faz parte do ambiente de trabalho, elas não precisam faltar com respeito, que a gente promove um ganho de musculatura emocional, que a gente muda o cenário de trabalho, tá? Eu não estou exagerando, eu estou dizendo de frutos que a gente colhe quando a gente consegue fazer a prática da diversidade e da inclusão. Então, a gente faz com que as pessoas se sintam respeitadas. Quando as pessoas se sentem respeitadas, o que a gente tem em troca? Colaboração. Quanto mais eu me sinto à vontade, quanto mais eu não me sinto inseguro que se eu vou falar alguma coisa eu vou ser julgado, mais eu colaboro, mais eu me sinto à vontade para poder trazer a minha opinião, para poder colaborar, para poder agregar, para poder buscar uma solução para aquilo, tá? E o papel dos líderes nisso? Então, assim, minha empresa pratica a inclusão. Que jeito, né? Então, tem várias formas, a gente vai ver daqui a pouco na prática,
como é que a gente pode fazer isso, mas tem algo que é fundamental: a importância do papel do líder nesse trabalho que é inclusão e diversidade. Então, como é que o líder tem uma postura ativa, participativa na questão da diversidade? Quando ele é um exemplo positivo. Então, o líder respeita, ele é inspirador, ele está mostrando para as pessoas como praticar o respeito, como incluir, como poder trabalhar as questões da diversidade na soma. Por quê? Porque o inverso é verdadeiro. Se eu não vejo isso como uma forma de colaborar, eu vejo como uma forma de rivalizar. E ao invés de eu olhar do quanto isso pode agregar, eu aponto a diferença e isso vai subtrair. Essa conta não é neutra, ou eu somo ou eu perco. Então, o papel do líder é fundamental na questão do exemplo positivo que ele dá, na forma como ele trata a diversidade, como ele de fato acredita no quanto isso pode somar, pode agregar para o resultado. E aí não estou falando de resultado monetário, estou falando de resultado de um modo geral, do que a gente pode promover de bem e de bom para o todo e para a soma, tá? Outra coisa que é da responsabilidade do líder é colocar em prática, não é só uma boa intenção, mas é poder praticar políticas e práticas inclusivas mesmo. Então, é a hora que a gente tem um manualzinho mesmo de como é que a gente faz com que isso aconteça, e são regras que estão em regimento interno, que estão em cultura, que estão em valores, que estão em missão e estão em visão da empresa, tá? Isso tem que fazer parte do todo, que vai ser o nosso assunto da semana que vem, quando a gente falar de cultura organizacional. Ainda, como o papel do líder, desenvolvimento de competência. Por quê? Porque vai ter empatia e sensibilidade, vai se colocar no lugar do outro. Muitas vezes o que é simples para um não é para o outro, e não quer dizer que ele não tenha condição de, ele só não tem conhecimento, e aí o nosso papel é poder empaticamente e com competência técnica poder trabalhar essa questão de uma forma sensível, acolhedora e profissional, com uma comunicação inclusiva, que é a hora que a gente de fato se dá o respeito, vê o quanto a gente dá conta, e a gente cuida do nosso repertório, a gente cuida do nosso vocabulário, a gente seleciona palavras que a gente usa, que para nós podem ser cotidianas, mas que podem ser ofensivas numa outra cultura, numa outra situação social. Então, poder cuidar do vocabulário, e isso é excluir palavras que possam ser chulas, pesadas, carregadas de julgamento, piadas de todas as naturezas. A gente não tem que fazer piada. Eu vou ficar emburrado? Não, a gente não precisa pensar 0 ou 1, a gente não precisa ser binário. A gente pode ter bom humor, pode ter graciosidade, pode ter simpatia, mas a gente não precisa brincar no ambiente de trabalho. A gente pode falar com bom humor de questões sérias, mas a gente não traz brincadeira. E quando a gente cuida disso, quando a gente tem uma comunicação inclusiva, que é a comunicação que não discrimina pela forma de se expressar, a gente se dá o respeito e a gente ganha a confiança, a gente ganha o respeito, a gente ganha o crescimento, enfim, ganha, a gente promove saúde mental e a gente vê do quanto a gente é capaz de poder fazer com que o ser humano se sinta melhor, acolhido e respeitado, tá? Ainda é um papel do líder fazer um autodiagnóstico, porque ninguém melhor do que o líder para poder ter essa sensibilidade de perceber, e a gente percebe se o ambiente é um ambiente inclusivo ou não, se é um ambiente que dá espaço para diversidade ou não, e aí é uma questão de agir de uma forma emergente nesse autodiagnóstico e ver que ações que podem ser tomadas para que a gente possa fazer com que esse ambiente seja inclusivo na diversidade, ok? Bom,
Vou falar de novo para quem chegou agora. A hora que eu acabar a live, escreva assim: Dani, eu quero material, porque eu estou usando um material de guia aqui. E agora eu vou passar pelas diversidades sem explicar detalhadamente o que elas são, tá? E aí eu mando material para vocês e vocês vão poder ter esse material para usar, para poder ler com mais detalhe, tirar mais dúvida. Quando eu fui me atualizar sobre diversidade, isso a gente tem que fazer continuamente, eu me surpreendi pela diversidade que tem de diversidade, né? É muito mais amplo do que a gente acaba achando que é, e aí isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade em poder cuidar desse ambiente de trabalho, tá bom? Bom, primeiro diversidade, a clássica, que essa é conhecida por todos nós, é a diversidade de gênero, né? É a distinção que faz entre homem e mulher, né? Entre questões de diferença mesmo. É que mulher não dá conta, homem não sabe fazer isso. Então, a diversidade de gênero é a clássica que a gente tem. Vou evitar exemplos, vou citá-las só e depois a gente pode continuar essa conversa num outro momento, tá bom? A outra diversidade, que também é uma conhecida antiga nossa, é a diversidade étnica ou racial. É a diferença que a gente faz, e aí não só raça de diferentes países, mas uma distinção muito grosseira que a gente faz de regiões, né, do país. Então, quando a gente rotula, a gente está praticando diversidade racial, na verdade, preconceito, né? Através da diversidade racial ou étnica, então é outra forma. Mas é uma forma de brincar. Não é brincadeira. E a gente tem que atualizar do que é brincadeira e do que não é. E eu não estou sendo chata, eu estou sendo muito cuidadosa em poder dizer, gente, se até então foi, não é mais, né? E a gente ofende. Mas eu não sabia que era. E tá tudo bem. A partir de agora a gente sabe que é. E a partir do momento que a gente sabe que é, a gente pode rever a nossa forma de brincar, o nosso vocabulário, a nossa forma de se relacionar ou de falar com as pessoas, tá? A outra diversidade, e isso eu acho que passa a ser mais novo para nós, é a diversidade de idade. E não só dos mais velhos, mas dos mais júniores também, né? A gente precisa entender que fazer essa distinção das pessoas pela idade dela, a gente está fazendo algo que talvez não seja tão legal ou tão inofensivo quanto possa parecer, que é diferenciar a pessoa pela idade dela e discriminar questões ou rotular questões pela idade da pessoa, tá? É uma pena a gente caminhar com o nosso raciocínio por questões que possam segregar dessa forma, porque ao invés da gente olhar o quanto isso pode colaborar, a gente olha na falta, na diferença, ao invés de ver na complementariedade o que isso pode acontecer. Tem um vídeo fantástico do YouTube. Na hora que acabar aqui, eu vou pegar o nome dele e colocar aqui para vocês embaixo. O quanto mostra, o quanto a criança nova com o idoso, eles se complementam na experiência, ao invés de um apontar a limitação do outro, todos temos limitações, eles olham que um pode ajudar ou agregar no outro, e é uma super aula que a gente tem com relação a isso. A diversidade de orientação sexual, isso é muito antigo, né? O mínimo que a gente deve fazer e tem que fazer, e isso é algo antigo mesmo, é não discriminar por conta da orientação sexual de cada um de nós. Isso é de livre-arbítrio, nós não temos nada a ver com isso, isso é da intimidade de cada um, da vida de cada um, então cada um cuida da sua vida. Olha que interessante essa outra diversidade, diversidade de habilidade. Quem já parou para pensar sobre isso? Então a gente acaba excluindo quando a gente tira questões de mobilidade, de acessibilidade, e aí poder incluir é ter um ambiente de fato, fisicamente
e não só na questão comportamental, mas fisicamente inclusivo, né? Além de uma questão estrutural, a gente poder ter outras questões que digam de não discriminar pela questão da limitação ou da mobilidade, tá? A diversidade religiosa é muito delicado também. Cada pessoa deve ter a sua fé, deve ter a sua força maior, e não tem religião melhor ou pior, tem o que a pessoa acredita, e o mínimo que a gente deve ter é respeito pela fé de cada um. Diversidade socioeconômica, e olha só, é diversidade, né? Nós discriminamos a pessoa, e não só pela... aquela pessoa não tem dinheiro, essa pessoa tem dinheiro demais, então a gente discrimina, as pessoas discriminam de um modo geral, e não é só pelo que tem pouco ou pelo que tem muito, discrimina, né? Então, é sempre na minoria ou na maioria, e a gente comete essa limitação nossa de poder aprender com a experiência dos outros, com o olhar dos outros, com a vivência dos outros, quando a gente discrimina dessa forma. Me perdoe. Diversidade educacional, né? Isso está relacionado mesmo à formação acadêmica. A gente discrimina também ou porque a pessoa estudou ou porque ela não estudou, e aí a gente acaba tentando nivelar, e isso é o ser humano, né? Do que eu tô falando, do jeito que na nossa intimidade a gente pensa. O nosso raciocínio é a partir do ponto que a gente se preserva. Eu me preservo dizendo que do meu jeito é o jeito melhor. E aí tudo que for diferente de mim, eu vou dizer que é menos, ao invés de eu poder olhar o quanto eu posso aprender com isso, com sabedoria, com humildade, com curiosidade, e poder ver o quanto eu posso aprender com o conhecimento do outro. E aí entra não só uma questão acadêmica e essa outra diversidade, porque a hora que a gente olha, parece que elas são similares, mas não são. E a diversidade de experiência. Porque aquela pessoa não tem experiência nenhuma. E eu vou desfazer da pessoa, eu vou discriminar a pessoa porque ela não tem experiência. Ou discriminar também porque a pessoa tem muito mais experiência e a gente vai desfazer. Ou porque a pessoa não vem com experiência naquele segmento e vem com outra experiência de outro lugar e com um olhar fresco, que vai poder ver as coisas diferentes do que a gente vê. E a gente olha e fala, puxa, né? Se a gente tem essa generosidade, olha que interessante, com a gente, de se permitir viver essa experiência, de olhar pelo olhar do outro. Que interessante que é a questão da diversidade. A diversidade, quando a gente trabalha a nosso favor, a gente não está fazendo bem para o outro, generoso com o outro. O outro fica com a consequência do quanto a gente está sendo generoso com a gente, de se permitir esse crescimento pessoal, emocional, social. Né? A gente cresce muito quando a gente acolhe a diversidade, porque a gente aprende sobre a faceta do outro, sobre o olhar do outro. Então, poder, ao invés de julgar a opinião de uma pessoa que chegou, que vem de um outro segmento, que vem de uma outra vivência, a gente poder ter essa curiosidade de entender como é que essa pessoa chegou nesse raciocínio. E aí a gente sai ganhando muito com isso. É interessante, né? Diversidade cultural, ao invés da gente julgar, fazer piada do jeito que a pessoa amplie e pense questões que possam dizer de todos os tipos de cultura, a gente ampliar o nosso leque de conhecimento, o quanto a gente pode saber de outras culturas e o quanto isso nos enriquece, é uma perspectiva muito positiva de poder acolher essa diferença cultural que tem. E aí, por fim, aqui, de uma forma didática, longe de esgotar a quantidade de diversidades que tem, a diversidade de pensamento, né? Aceitar o jeito que o outro pensa, acolher o raciocínio do outro.
Olha, eu entendo o seu ponto de vista, do que negar, do que discriminar, do que desvalorizar a forma de pensar do outro. Então, tudo isso é diversidade, tudo isso faz com que a gente tenha dois caminhos, ou de crescer, ou de perder a oportunidade de fazer com que a gente tenha um ambiente que seja sustentável emocionalmente, e aí quando a gente dá essa condição dessa segurança psicológica, a gente dá condição para que as pessoas cresçam, não tem outra forma da empresa crescer de forma sustentável, que não seja através do crescimento de cada uma das pessoas que trabalham na empresa. Então, é poder escolher por esse caminho, desse crescimento sustentável, e é quando todos têm espaço para poder se apresentar na sua diversidade, se sentirem seguros e acolhidos com isso, ou ficar apagando fogueira e ficar administrando situações de conflito, que é o que a gente mais encontra e mais faz, e vai ter que fazer vez ou outra, mas que a gente tenha uma cultura de que a gente vai administrar conflitos na exceção e não na regra, né? Ah, o papel do líder é administrar cultura, é administrar conflito? Espero que não. Espero que seja manter uma cultura de respeito, de inclusão, de diversidade, que a gente possa apresentar, conhecer e aprender com essa riqueza que cada um de nós tem no seu universo particular para poder contribuir. Bom, e como é que a gente parte para práticas que são inclusivas? Como é que na prática a gente faz isso, Dani? Primeira coisa, processo de recrutamento, né? Eu preciso trazer a diversidade para dentro. Isso a gente vai perceber já na entrevista, com todas as diversidades que eu listei aqui ou outras que não ocorreram. Então, a gente não tira a pessoa do processo por questões que falam de outras coisas que não são da competência, né? Então, a gente vai fazer um processo que seja justo, a gente não vai eliminar candidatos por conta de questões de diversidade, a gente não vai eliminar candidatos por questões que não são inclusivas. E nós, além disso, vamos ativamente buscar pessoas que possam ser de uma forma mais inclusiva, né? Para que a gente possa ter no nosso quadro. Uma outra forma é poder trabalhar com desenvolvimento e retenção. A gente faz isso simplesmente não excluindo, dando oportunidade para que todos possam participar de processo de desenvolvimento através de capacitação, de informação, de técnica, dando oportunidade para todo mundo poder aprender e crescer com isso, fazendo com que todos possam ter, dentro do desejo e do envolvimento e da seriedade, a perspectiva de planos de carreira e de crescimento na empresa, e fazendo com que, isso também nas práticas do dia a dia, a gente possa ter uma cultura inclusiva no dia a dia, né? Não são ações pontuais, é no dia a dia, é na escolha do vocabulário de cada conversa que a gente vai ter, de cada bom dia que a gente dá, de cada repreensão que a gente dá, de cada orientação que a gente dá. Isso tem que estar na cultura da empresa, tá? Então é poder dar um feedback regular, é poder fazer reconhecimentos, e a gente faz com que essas práticas aconteçam. Quais são os nossos desafios? Eu estou caminhando já para o fim aqui, mas a gente precisa entender qual é o papel do líder, qual a importância da diversidade, quais são os tipos, quais são as práticas diárias que a gente faz e, por fim, quais são os desafios e as soluções que a gente pode ter para poder fazer com que isso se efetive. Primeira coisa, identificar quais são os desafios. E tem algo que é muito mais enraizado, que se chama preconceito inconsciente, né? Às vezes isso está tão enraizado que a gente nem percebe que a gente tem esse preconceito, e às vezes que a gente tem que se questionar, falar assim, será que eu estou implicando? Por que é que me incomodou? E a gente tem que se questionar para ver se é uma questão nossa, pessoal, de preconceito, ou se de fato a gente percebeu alguma coisa lá que não vai dar certo, tá? Além disso, trabalhar a resistência à mudança. Nós temos que estar abertos à mudança
cada vez mais e poder entender que no mundo que a gente vive, se a gente quiser continuar tendo os resultados, se a gente quiser continuar fazendo com que as coisas aconteçam, ou a gente flexibiliza ou a gente flexibiliza, tá? A gente não consegue mais ter as coisas rígidas como eram, então a gente tem que pensar com um pouco mais de flexibilidade, ok? Outra coisa, né? Nós não somos, vamos lá, nós não somos culpados pela falta de repertório, pela forma como as pessoas chegam, mas nós somos responsáveis em poder formar essas pessoas que estão conosco através de uma cultura de respeito, de acolhimento, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de poder ser colaborativo. Então, a nossa responsabilidade, como a gente faz isso? Treinamento, educação profissional, orientação profissional. Então, a gente precisa, a cada situação, ou parar oficialmente, ó, vamos fazer treinamentos, né? Ou poder, em situações aí que aconteçam pontualmente, fazer essa transmissão dessa educação profissional. A liderança tem que ser inclusiva, não adianta a gente ter pessoas fantásticas se os nossos líderes forem preconceituosos. Então precisa fazer um trabalho bem ativo e bem intenso, didático, pedagógico com as lideranças, porque se eles forem preconceituosos, de nada adianta, a gente precisa trabalhar a liderança para poder trabalhar todo o quadro, tá? E aí, por fim, essas coisas não vão adiante e não vão ser sustentáveis se isso não tiver planejado e se não tiverem ações definidas para isso. E aí tá aqui, né, uma série de situações, seja nas práticas diárias, né, que foram ditas aqui, de como a gente pode fazer com que isso não só esteja no planejamento, mas seja executado, tá bom? Enfim, eu quero finalizar aqui dizendo que a gente consegue essa mudança nas empresas que a gente tá, e também não acredito que isso possa ser de outra forma. A gente só consegue de fato promover mudanças e mantê-las se nós tivermos um compromisso pessoal conosco, individual, de que a gente vai fazer a nossa parte o melhor possível, né? Porque é muito fácil a gente apontar para o outro, a gente questionar o outro, a gente julgar o outro, e o que nós estamos trabalhando, as nossas questões preconceituosas, e o quanto nós estamos sendo inclusivos e o quanto nós estamos conseguindo compreender a diversidade nesse crescimento que pode ser proporcionado para todos, tá bom? Turma, era essa a nossa conversa de hoje. Espero de coração ter podido contribuir com vocês, ou pelo menos provocado algumas situações de reflexão. Vou repetir aqui. Quem quiser esse material que eu usei de guia, é só escrever aqui embaixo. Dani, me envia o material que eu envio para vocês, vou ficar muito feliz com isso. Semana que vem a gente está aqui de novo falando de cultura organizacional, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer poder vir aqui, compartilhar conhecimento e aprender com todo mundo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.